Muito bem, galera do sétimo ano, vamos recomeçar nossas aulas. Hoje a gente retoma nossas aulas a partir do caderno 3, onde a gente começa aqui falando sobre um tema muitíssimo importante, é um gênero textual que é o editorial. O editorial é um tipo de texto, um tipo não, é um gênero textual que aparece nos jornais, nas revistas. Porque veja bem, o que acontece? Desculpem. O jornal e a revista, quando vão falar sobre um fato, eles não podem emitir a opinião deles. O jornal não pode tomar partido quando vai falar, digamos, sobre um acidente, sobre um crime cometido. Ele tem que mostrar os fatos. Quando vai falar sobre a corrupção, alguma notícia aí sobre corrupção, não pode tender para um lado nem para outro. Tem que mostrar os fatos de maneira impessoal, isso na notícia, na reportagem. Agora, quando o jornal ou a revista quer emitir a sua opinião, aí eles lançam mão desse gênero textual que é o editorial. O editorial é esse texto, é um texto opinativo de cunho jornalístico. Vamos ler aqui, ó. O editorial é um texto de cunho jornalístico e opinativo que serve para apresentar o posicionamento crítico de determinado grupo, empresa, jornal ou direção sobre os principais assuntos do momento da publicação. Possui uma linguagem formal e padronizada na norma culta, com argumentação impessoal. Sua estrutura se compõe na apresentação do tema, discussão, fundamentação e conclusão, sendo comumente indicado no topo ou canto da página com algum indicativo como carta ao leitor. Então é comum que o editorial venha no jornal ou na revista com esse nome aqui, ó, carta ao leitor. É um texto que prima pela norma culta, ou seja, a norma padrão da língua, a norma de escrita padrão da língua, é o que é chamado aqui de norma culta. Esse termo culta, norma culta, já é um pouco ultrapassado. O correto hoje é a gente falar a linguagem formal, a linguagem padrão. Porque quando você diz que a linguagem formal é a norma culta, você quer dizer que fica entendido que a linguagem informal, coloquial é inculta, e isso não existe. Então tá, é aquela linguagem formal, padrão, uma argumentação impessoal, apesar de estar expressando ali a opinião do jornal, é uma linguagem impessoal, ou seja, não tem ali marcas da primeira pessoa. E vai ter aquela estrutura que a gente já conhece nos textos do tipo dissertativo argumentativo, ó, a apresentação de um tema que vem na introdução, aí vem o desenvolvimento com uma discussão, fundamentação, uma discussão com fundamentação, né? Fundamentada em estratégias argumentativas, né? Aquilo que é usado para convencer alguém, né? Convencer o leitor sobre determinado ponto de vista. E, por fim, uma conclusão. Ok. As características estruturais do editorial. O editorial é um gênero textual de cunho jornalístico, opinativo e argumentativo. Então, ele expressa a opinião e argumenta em favor dessa opinião. Ou seja, os autores do editorial vão expressar nesse editorial a opinião daquela empresa, daquele jornal. Além disso, vão argumentar em defesa dessa opinião, ou seja, vão tentar convencer, por meio de estratégias de argumento de que aquela opinião ali é verdadeira. Que apresenta a opinião ou posicionamento crítico da empresa, do jornal ou da direção a respeito de temas mais pertinentes no momento da publicação. Desse modo, um texto que sintetiza em certa medida a leitura geral do momento no qual o jornal será publicado, no mesmo tempo em que apresenta o posicionamento da equipe. Então isso aqui é importante. Vamos marcar isso aqui para vocês gravarem bem isso daqui. Isso aqui, ó, é um texto que vai sintetizar, ou seja, vai resumir de uma forma geral as discussões que estão acontecendo no momento na sociedade. Se for numa cidade, se for um jornal local de uma cidade, dentro da sociedade daquela cidade, né? Dentro daquela cidade ali, os fatos sociais, políticos, econômicos que estão sendo debatidos ali são resumidos no editorial. Se for do estado, vai ser dentro do estado. Se for nacional, obviamente nacional. Se for um jornal de circulação mundial, então faz um apanhado do mundo, né? Ok.
e expressa aqui o posicionamento da equipe, isso é importante. Por ser um texto profissional e direcionado ao amplo público, o trato com a linguagem é exigente e padronizado. Então, por isso que se pede um texto com uma linguagem padronizada, com uma linguagem formal, porque vai ser direcionado a um público amplo, né? Ou seja, não é um texto restrito a um pequeno grupo, mas é um público amplo. Então, um leitor de formação geral, então precisa ter uma linguagem impessoal, uma linguagem padronizada, uma linguagem formal, buscando garantir com isso uma identidade no texto jornalístico, bem como a impessoalidade e a acessibilidade à leitura. Então, se é um texto que vai circular por vários grupos sociais, precisa ser uma linguagem que todo mundo entenda, não pode ser uma linguagem técnica demais, bem rebuscada, fechada num grupo profissional, e também não pode ser aquela linguagem bem coloquial, bem despojada de norma, própria de uma comunidade fechada, de uma comunidade local, porque senão o público geral não terá interesse ou pode não ser compreendido. Tendo em vista a diversidade de tipos de leitores que podem se dedicar ao texto. Nesse sentido, é essencial que se utilize a língua na norma culta, né? Ou seja, na norma padrão. A língua na norma padrão é essencial, evitando, contudo, palavras e expressões muito específicas ou arcaicas. Então, deve-se evitar isso daqui, ó. Palavras e expressões muito específicas ou arcaicas. O que seria uma palavra específica? Digamos que seja um texto que fala sobre o estado de saúde de uma pessoa e de repente o editorial coloca ali um termo técnico bem específico da medicina, por exemplo, cefaleia, o paciente está com cefaleia, ou outro termo, né, bem técnico dentro da medicina que o público comum talvez não entenderia, né? Ele estava com muitas flatulências, por exemplo, a pessoa talvez não entenda, o público geral. É preciso dizer uma forma que o público geral possa entender. O que são palavras arcaicas? São palavras que não estão mais em uso, que já não, o público geral já não conhece mais, porque não é mais utilizada, né? Por exemplo, candeeiro. Em cima da mesa havia um candeeiro. No canto da sala tinha uma bileira. O público de hoje não conhece, talvez, o significado dessas palavras que foram comuns na década de 80 para trás, né? Candeeiro, bileira. Pois bem, pois podem dificultar. O uso de termos específicos e arcaicos podem dificultar a inteligibilidade, ou seja, a leitura, a compreensão, a inteligibilidade do texto. Você pode não compreender quando ele vem muito carregado de termos específicos e arcaicos. Ainda é comum uma estrutura sintática na voz passiva. Voz passiva é aquela que utiliza pode utilizar o pronome se, por exemplo. Fala-se bastante sobre esse assunto na sociedade. Esse fala-se, né? Fala-se bastante sobre, por exemplo, vende-se prédios que não possuem uma estrutura adequada. Vende-se prédios. Esse vende-se aí é a linguagem, é o verbo na voz passiva, que a gente chama de passiva sintética, resumida com o pronome apassivador se. Ou então a outra forma é quando utiliza o verbo com o verbo ser mais outro verbo no particípio. Por exemplo, os prédios foram vendidos, sem nenhuma especificação técnica. Foram vendidos é uma voz passiva também, que a gente chama de passiva analítica. O que é a voz passiva? É quando o sujeito da oração ele não pratica ação verbal, mas ele sofre ação verbal. Quando eu digo que os prédios foram vendidos, prédio aqui é o sujeito da oração. Foram vendidos é a ação. E quem está sofrendo essa ação? É o próprio sujeito. Quando digamos assim, o mais comum é o sujeito praticar a ação. Então a gente chama de voz passiva quando no verbo a ação verbal é sofrida pelo próprio sujeito. Na terceira pessoa do presente do infinitivo.
Presente do infinitivo, olha lá. Com o verbo na terceira pessoa do presente do infinitivo. Deve ter um errinho aqui. Terceira pessoa do presente do indicativo. Seria isso, indicativo, não infinitivo. Além disso, por ser um texto que representa um coletivo de pessoas, é escrito conjuntamente e não apresenta assinatura individual. Comumente aparece nos jornais como carta do leitor. Beleza. O editorial se divide em três principais partes, que é a estrutura, né? Qual é a principal? A primeira que é a introdução, onde é apresentado o tema, o posicionamento do editor, né? Das pessoas sobre aquele tema. O tema é o assunto, né? E já vai apontar caminhos, né? Que vai ser descrito ali durante o desenvolvimento. É a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, uma chamada redação do Enem, né? O desenvolvimento é onde tem os argumentos que comprovam a tese. A tese é a ideia principal do autor do texto, no caso aqui os autores do texto. Eles têm uma ideia sobre um tema, que é a tese, né? E essa tese, ela é apresentada na introdução. Agora, se eu tenho uma tese, eu preciso ter argumentos para comprovar essa minha tese. Onde é que vão aparecer esses argumentos? É aqui, ó, no desenvolvimento. Desenvolvimento é onde eu vou ter os argumentos necessários para defender a minha tese, provar que eu estou correto naquele posicionamento. Ou seja, o editorial do jornal, ele apresenta uma ideia, ele vai apresentar uma ideia sobre os fatos analisados, e ele precisa aqui apresentar os argumentos que comprovem que essa ideia deles está correta. E por último, a conclusão. Na conclusão, quando é apresentada ali uma proposta, pode ser apresentada uma proposta de intervenção, ou seja, como solucionar o problema analisado, né? Proposta. Vai apontar caminhos, olha, dessa forma seria necessário que o governo federal fizesse isso e isso, né? Desenvolvesse políticas públicas, parasse de negar a pandemia e investisse mais em vacinas, em prevenção, parasse de promover aglomerações. Então conclui fazendo as suas propostas, né? Seria necessário que o governo federal de fato governasse o país. Propostas. Ok. Então cada uma dessas partes cumpre uma função importante para garantir ao texto sua unidade de sentido. Abaixo segue uma breve explicação do que deve conter em cada uma dessas partes, né? Aqui, resumindo o que eu disse. A introdução deve apresentar uma contextualização do tema, situando assim o leitor dentro do cenário no qual se insere do ponto de vista apresentado. Por isso, ela deve trabalhar com as informações mais conhecidas para dar um ponto de partida para a seguinte discussão. Nesse sentido, também é comum que os editoriais apresentem uma tese a respeito dos problemas ou questões levantadas, né? Aquilo que eu falei aqui, né? Tem que ter uma tese para defender. O desenvolvimento aprofunda os tópicos indicados na introdução, contextualizando o tema por meio de novas informações, apresentando suas teses com fundamentação e embasamento. É o que a gente vai chamar aqui de estratégias argumentativas, dentro do repertório sociocultural, né, dos editores, principalmente com o uso de dados concretos ou reais, dados de pesquisas, números que apontem que de fato aquela tese apresentada está correta, as estratégias argumentativas. A conclusão faz uma síntese do que foi dito anteriormente, apresentando em uma certa medida um resumo geral do que se pretendeu afirmar com o texto. É também comum uma reafirmação da tese apresentada, bem como a retomada de informações chaves, além de indicações de possíveis caminhos para o enfrentamento das questões. Beleza, então até aqui a gente apresenta o que é o editorial, dando exemplos da sua estrutura, né? O que a gente estudou nessa aula de hoje foi a estrutura do editorial. Na nossa próxima aula a gente vai ler um editorial e vamos apresentar aqui os tipos de editorial, como fazer um editorial. Aí a gente vai ler um editorial para analisar de fato se de fato no editorial tem tudo isso que a gente viu na aula de hoje. Tá bom, galera? Então eu vou parar bem aqui para o vídeo não ficar muito longo. Na próxima aula a gente continua. Tipos de editorial.
Tá bom? Grande abraço, até a nossa próxima aula.